Alguns historiadores podem até descrevê-lo como um governante indeciso e vacilante, mas ele foi o único rei que manteve a coroa na cabeça na Europa dominada por Napoleão. Dom José morre e acaba caindo sobre o colo de Dom João VI, a missão de ser o rei de uma das maiores potências econômicas da Europa. No final do século XVIII, estamos falando no período de irradiação de princípios liberais, Revolução Francesa. Dom João, ele enrola o Napoleão, que é uma coisa assim absurda. Ele tenta até fazer o Dom Pedro casar com uma sobrinha do Napoleão, tenta fazer mil e uma coisas e vai enrolando. Foi definida, portanto, a viagem, a travessia pelo Atlântico e trazer todo o aparato político, institucional do Reino de Portugal para o Rio de Janeiro. Uma série de instituições que vão estar voltadas à formação de uma cultura e de estudos para uma região que era colônia e que agora abriga uma família real. As nações, elas se reúnem para reorganizar o mapa da Europa após a queda de Napoleão. Dom João volta para Portugal, por exigência da Revolução do Porto. E lá em Portugal, quando ele volta, ele não vai ter aquele poder que ele tinha antes, O poder agora está na mão dos políticos, dos deputados e da Corte Constitucional. Então, é ela que decide em nome dele. Com uma vida política agitada e repleta de conspirações, Dom João VI foi uma força progressista que mudou o status colonial do Brasil, transformando o Rio de Janeiro na capital do Império Português. Dom João nasceu em Lisboa, no Palácio Real da Ajuda, em 1767. Filho da rainha Dona Maria I, o príncipe português não foi preparado na infância e juventude para ser rei, pois o herdeiro do trono era seu irmão mais velho, Dom José. Ele era filho da rainha de Portugal, Dona Maria I, e do tio dela. Ela casou com o tio, o Dom Pedro, que tinha uma questão interessante que a pessoa só virava rei se desse herdeiro, quando casava com a mulher, se desse herdeiro ao trono. Aí, como ele deu herdeiro, ele virou Dom Pedro III. E a vida da família era intrinsecamente ligada às questões do cerimonial da corte, era uma vida bem fechada a essas questões, cerimonial, igreja, palácio, caçadas. A educação de Dom João, enfim, ela parte desse mesmo procedimento que os príncipes passavam, Nós temos aqui no museu uma pintura muito interessante que mostra Dom João num exercício de equitação, Essa pintura foi elaborada a partir de uma gravura que consta de um livro de equitação, que é um dos livros principais publicações sobre exercícios de equitação. Então ele está ali, fazendo um movimento específico com o seu cavalo, ou seja, isso era parte dessa educação principesca, os elementos fundamentais dessa educação principesca que passava pela equitação, pela música, pelas artes em geral, pelos estudos políticos. A educação dele, claro, foi toda feita internamente, com preceptores, mestres. Ele gostava muito de música. A questão musical na vida dele vai prevalecer em cima de muitas coisas. Isso vai ser até herdado pelo Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal. E então essa questão da educação é muito importante. E também a questão religiosa. Ele era uma pessoa muito religiosa. Dom João, ele não é criado para ser o príncipe herdeiro, Porque, na verdade, ele seria o filho mais novo. O irmão mais velho é Dom José. Entretanto, Dom José morre e acaba caindo sobre o colo de Dom João VI, um jovem muito tímido, muito pacato, a missão de ser o rei de uma das maiores potências econômicas da Europa.
Para manter a política de paz entre Portugal e Espanha, Dom João casou-se em 1785 com Carlota Joaquina, filha do rei da Espanha. Dessa forma, estava selada a amizade entre os dois países. Em 1788, seu irmão mais velho, Dom José, morre vítima da varíola. O então pouco expressivo príncipe Dom João passa a ser o herdeiro direto ao trono de Portugal, trono esse que intimamente ele não desejava. A relação entre ele e a Carlota Joaquina é bem complicada. Então, assim, até ela virar mocinha, né, até ela ter a primeira menstruação, mesmo depois disso, havia um tempo para poderem deitar juntos e começar a tentar ter filhos, né, que era basicamente isso que eles tinham que, por obrigação, fazer. A questão de amor não entrava no papel de casamentos dinásticos, era mais se juntar para ter filhos. Vai demorar muito tempo. Então, basicamente, a Carlota Joaquina é basicamente criada pela Dona Maria I. E ela era da pá virada, vamos dizer assim. Ela era muito inteligente. Ela era uma mulher muito inteligente, uma pessoa muito perspicaz. E ela não conseguia viver naquele mundo dela, que ela tinha que viver, né? Então, aquela coisa de etiqueta, de acordar cedo, para estar tal hora na missa junto com a sogra, aquilo não era para ela, não era a vida dela. Então, ela apronta muito com isso, ela não gostava de acordar cedo, ela fazia guerra de comida na mesa, jogava comida na cara do marido. Carlota é muito impulsiva, enquanto o João não é mais pacífico, é mais pacato. E o casamento deles é arranjado, né? Exatamente porque ele necessitava de se ter uma rainha para governar. Dom João se torna príncipe regente no momento em que Dona Maria I, a mãe dele, começa a ter sinais de demência. Ela entra num processo de demência e já no final do século XVIII ele é declarado príncipe regente. Devido ao estado de saúde mental de sua mãe, a rainha Dona Maria I, Dom João já exercia o cargo de dirigente do reino português desde 1792, mas só recebeu o título oficial de príncipe regente em 1799. Cabia ao jovem príncipe a tarefa de dirigir um país cercado de inimigos. Eram tempos de mudanças para os reinos europeus por conta dos ideais iluministas que se espalharam após a Revolução Francesa. Portugal vivia num momento muito delicado. A gente tem que pensar assim, tinha tido a Revolução Francesa e aí você tem o advento do Napoleão. Todas as ideias do absolutismo, do ungido de Deus no trono, né, que dos reis absolutistas, já foi colocado em xeque lá na Revolução Francesa com a ascensão da burguesia. Nesse momento, ele passou necessariamente a buscar apoio entre os nobres portugueses. Agora vejam, a buscar apoio dos nobres portugueses num período muito conturbado, né? Nós estamos falando do final do século XVIII, estamos falando no período de irradiação de princípios liberais, Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos já havia ocorrido. E você tem essa ascensão da burguesia com novas leis, então você vai ter alguns direitos que antes não existiam. Isso tudo vai ser levado pela Europa, então a separação do Estado e da Igreja, você ser enterrado fora do cemitério, tipo assim, não é mais a igreja que controla a vida, agora o Estado passa a controlar a vida dos cidadãos. Nós estamos falando de um período muito conturbado em termos políticos, em termos de radicalização política, e Dom João passou por essas dificuldades, além da relação internacional, ou seja, a dependência, por exemplo, de Portugal com relação à Inglaterra, algo que vai se intensificar no período napoleônico, né? Então temos essa tensão permanente, né, de um príncipe regente muito jovem que assume e precisa enfrentar desafios para os quais talvez ele não estivesse, preparado de forma efetiva para enfrentar. O Dom João, ele tem, você imagina, Portugal era um pedacinho de terra entre o Atlântico e a Espanha. A Espanha, que era a Espanha da Dona Carlota Joaquina, né, que era a princesa espanhola, se alia com o Napoleão, contra Portugal. E você tem ainda a França,
do outro lado, que era a principal aliada de Portugal. Então, quando vai ter um bloqueio continental, que o Napoleão ele tenta esmagar economicamente a Inglaterra, decretando o bloqueio continental para que nenhum país da Europa faça negócio com a Inglaterra, Portugal é um dos únicos que continua fazendo comércio. Sem condições de enfrentar a Inglaterra, Napoleão decreta o bloqueio continental em 1806. Isso significava que os países europeus estavam proibidos de comercializar com o Reino Unido. Dom João se nega a obedecer devido à antiga aliança política com a Inglaterra. Em 1807, as tropas francesas passam pela Espanha rumo a Portugal e Dom João precisa tomar uma decisão: ficar na Europa e perder a coroa ou ir para alguma colônia portuguesa e manter o seu trono. Dom João ele enrola o Napoleão, que é uma coisa assim absurda. Ele tenta até fazer o Dom Pedro casar com uma sobrinha do Napoleão, tenta fazer mil e uma coisas e vai enrolando. Quando já não dá mais para enrolar, ele vê que o negócio está feio, que está sendo invadido mesmo. Vai ter a invasão mesmo da França junto com a Espanha a Portugal, aí ele decide sair de Portugal e transferir a corte para o Brasil, e aí sim ajudado pela Inglaterra. Foi um grande golpe, digamos assim, que Dom João ministrou em Napoleão Bonaparte. Ele sabia que se ele permanecesse na Europa numa invasão que estava ocorrendo, né, do território português por parte das tropas de Napoleão, comandadas por Junot, ele seria de fato aprisionado, né, por Napoleão, ficaria à mercê, né, do Império Francês, e ele negociou o que pôde até o final. Ele negociou com a França e, ao mesmo tempo, com a Inglaterra, até o limite, que foi justamente a decisão por embarcar, mesmo porque uma pressão inglesa muito forte, né? A Inglaterra chegou a ameaçar afundar os navios portugueses, caso Dom João não fizesse a opção de atravessar o Atlântico, porque a Inglaterra tinha receio que esses navios ficassem ou fossem aprisionados pela França. A princípio, essa transferência da corte de 1808, ela não se dá como um plano pré-estabelecido junto com aliados, com a Inglaterra. A Inglaterra, esses navios que vão escoltar o Dom João para o Brasil, esses navios ingleses estavam indo para Portugal para destruir os portos portugueses e os navios portugueses para que eles não caíssem nas mãos do Napoleão e com isso ele invadisse a Inglaterra. Quer dizer, é uma surpresa o Sidney Smith, o almirante dessa esquadra que está indo fazer, é uma surpresa quando vê a corte nos navios, e aí ele resolve então escoltá-los para o Brasil. A viagem foi definida a atravessar a travessia pelo Atlântico e trazer todo o aparato político e institucional do Reino de Portugal para o Rio de Janeiro. A viagem ela é bem complicada, eles pegam muitas tempestades em alto mar, os navios se separam, tem um determinado momento que o navio que estava com a Carlota Joaquina passa a não ser mais visto. Você imagina a quantidade de pessoas num tempo muito grande de percurso, né? de um mês e pouquinho, enfim. Você tem um percurso muito longo, com surto de piolho dentro do navio, né? Com parte da população, da tripulação querendo vir, a outra não querendo vir. Então, é uma situação de muito incômodo, né? Embora eu discorde da ideia que foi fuga, né? E alguns historiadores vão concordar comigo. Não se planeja a fuga de 3.000 pessoas. Não há como acontecer uma fuga do dia para a noite com 3.000 pessoas. Né? Ou levando uma biblioteca, levando tesouro real. Então, não dá para ser fuga. É um movimento planejado, né? Ele é planejado para acontecer em um determinado momento último, até que um ato diplomático rompa a possibilidade de paz imediata. A parte da frota que está o Dom João VI vai chegar na Bahia, em Salvador, no começo de 1808. E aí ele vai, já em Salvador, ele vai criar diversas medidas para descolonizar o Brasil, porque a gente tem que lembrar que o Brasil era uma colônia de Portugal.
era basicamente uma propriedade privada, era o Estado do Brasil, o nome daqui era Estado do Brasil, e que era completamente fechado. Por exemplo, você não podia pegar um navio em qualquer lugar e desembarcar aqui. Você tinha que ter um porquê você estava aqui, você tinha um monte de coisa, sabe? Não era uma propriedade privada mesmo. A gente não tinha educação superior que não fosse para engenharia militar e para ser padre, dentro de seminários e tal. Então, ele vai criar a primeira faculdade de medicina do Brasil, que vai ser na Bahia. A gente não tinha faculdade, não tinha nada. A imprensa ele vai criar quando ele vai chegar no Rio de Janeiro, porque também a gente não tinha jornal, não tinha nada, vinha tudo de fora. Não tinha jornal que era publicado aqui, não tinha livro que era publicado aqui. A gente não tinha a imprensa, a prensa, não podia vir imprensa para o Brasil. E várias outras coisas ele vai começar a preparar. O Banco do Brasil vai ser criado, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro vai ser criado, que é para culturar espécies, para ver o que pode ser produzido no Brasil, para ser potencialmente vendido para fora. Então, por exemplo, ele vai importar uma colônia de chineses para fazer plantação de chá no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, para ver se importava chá para a Inglaterra, que era o principal aliado deles. E vai abrir os portos, né? Os portos do Brasil vão ser abertos para as nações amigas, que naquele momento era só a Inglaterra. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa sacudiram o mundo. Os antigos regimes monarquistas estavam sob forte pressão. O rei Dom João VI teve que conviver com revoluções e promover grandes mudanças no Brasil para manter sua coroa e preservar a dinastia dos Bragança. Dom João, ao chegar ao Brasil, ele precisou estabelecer as condições para a administração do Estado português. Ou seja, toda a estrutura, todo o aparato político institucional precisou ser criado ou recriado aqui no Brasil para que o Estado pudesse então funcionar. Claro, imagine Casa da Moeda, todos os ministérios. Eu diria que uma instituição para nós, né, muito importante foi a Academia Real de Belas Artes, né? Dom João traz a missão artística francesa, aí temos Debré, Prézerat, são artistas que eram pró-Napoleão e que caíram, digamos, no ostracismo com a derrota de Napoleão, foram então contratados e acabaram vindo para o Brasil, criando o ensino das belas artes. O Dom João se estabelece no Rio de Janeiro, ele se estabelece numa quinta que ele ganha de presente, que é a Quinta da Boa Vista, que vai se transformar em Palácio São Cristóvão. Então tinha essa residência, que era a principal residência da família, que vai abrigar 3 gerações de Braganças no Brasil, até 1889, né, com a queda do Império. E você vai ter o Paço da Cidade, que é na Praça 15, a Fazenda de Santa Cruz, que hoje é o bairro de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, que era a Real Fazenda e depois a Imperial Fazenda de Santa Cruz. Vai ter algumas outras propriedades, mas sempre lá naquela região. E o Rio de Janeiro se transforma com essa vinda da corte. O Rio de Janeiro, o Dom João começa a trabalhar para que esse rio se espelhe às cidades europeias. A escola militar que vai nascer no Rio de Janeiro, a fundação da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico para estudos de botânica do país, enfim, uma série de instituições que vão estar voltadas à formação de uma cultura e de estudos para uma região que era colônia e que agora abriga uma família real. Então a gente vai estar nesse processo de transformação inicialmente, né? Sobretudo porque nesse momento você tem que ter uma nova configuração para esse Estado que está recebendo os príncipes, que está recebendo essa família. Então você vai ter a instituição de instituições de ensino, fundamentalmente, voltadas para o conhecimento. A gente vai falar que o século XIX é um século de ouro para a ciência do Brasil, por exemplo. Aí da iluminação pública do Rio de Janeiro, uma coisa interessante que leva a uma revolução. Porque você tem o Rio de Janeiro é a primeira cidade do Brasil com iluminação a óleo de baleia nas ruas. Quem paga por isso? O Brasil todo.
Por exemplo, Pernambuco tinha que pagar para o Rio de Janeiro ter iluminação pública, que eles precisavam de dinheiro para todas essas coisas. E aí a gente vai ter em 1817 uma revolução em Pernambuco, não só por causa da taxa da iluminação, mas por causa dessa questão de você ter que pagar para manter essa corte no Rio de Janeiro, sendo que as outras cidades, as outras capitais, elas não têm não recebem nenhum benefício disso, pelo contrário, né? Pernambuco tinha acabado de passar por uma seca muito grande e parte do dinheiro que poderia auxiliar por causa da seca acaba tendo que ir para o Rio de Janeiro. Então há uma revolta, eles realmente ficam por algum tempo até separados, por alguns dias meio separados mesmo do Brasil, mas essa revolta é esmagada. Você vai ter o Dom João, ele vai invadir a Cisplatina, que era espanhola, e vai invadir a Guiana, que era francesa, em retaliamento à invasão da França e da Espanha a Portugal. Então você vai ter essas guerras e algumas revoluções aqui no Brasil nessa época, como a pior delas é efetivamente a Revolução Pernambucana, que aí dá um baque nessa questão do poder do rei. Após a morte da rainha Dona Maria I, o até então príncipe regente é aclamado como Dom João VI, rei do Império Português, em 1818. Na Europa, com a derrota de Napoleão, o perigo francês havia terminado e não havia mais justificativa para a permanência da corte no Brasil. Após a queda do Napoleão Bonaparte, há um grande, que a gente chama de Concerto da Europa. As nações, elas se reúnem para reorganizar o mapa da Europa após a queda do Napoleão, porque o Napoleão tinha criado reinos, criado novos estados e deposto vários reis. Então, esses antigos governantes e os novos governantes se reúnem para ver como que vai ficar a Europa. Então, alguns estados que o Napoleão criou até efetivamente são reconhecidos, como o Reino da Baviera, na Alemanha, que até então não existia. Outros são desfeitos, os irmãos dele, outras pessoas que ele deixou no poder, são tirados e as antigas dinastias voltam ao trono, e para tudo isso é criado então o Congresso de Viena. Isso vai acabar desencadeando na questão do Reino Unido. A elevação do Brasil a Reino Unido vai ser para garantir que aqui também fazia parte do Reino de Portugal, então tudo bem o rei de Portugal também estar aqui no Brasil. Em 1821, o rei Dom João VI é obrigado a retornar a Lisboa para acalmar os ânimos e jurar a Constituição portuguesa. Mas ele deixa no Brasil seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente. Dom João volta para Portugal, né, por exigência da Revolução do Porto. Ele volta para assumir o trono português. Ele não consegue atender às demandas da aristocracia portuguesa. Quando ele retorna, há uma exigência que se retorne por uma monarquia constitucionalista. E ele, aos moldes do que já vinha fazendo, né, do que vinha governando, ele volta com uma iniciativa de uma monarquia absolutista. E lá em Portugal, quando ele volta, ele não vai ter aquele poder que ele tinha antes, né? O poder agora está na mão dos políticos, né? Dos deputados e da Corte Constitucional. Então, é ela que decide em nome dele. Há vários problemas, porque depois de perder o Brasil, né, depois da independência do Brasil, vai ter vários golpes em cima de golpe dentro de Portugal, inclusive com a participação do Dom Miguel, que era o filho do Dom João, o filho mais novo do Dom João com a Dona Carlota, e com a participação da própria Dona Carlota, na tentativa de tirar o Dom João do poder e colocar o Dom Miguel. E aí a saúde dele vai declinar assim misteriosamente em 1826. Ele falece num palácio de verão e até hoje suspeita-se de uma possibilidade de envenenamento, uma vez que ele tinha críticos muito ferrenhos na própria corte que ficava próximo a ele. Então é um momento também bastante triste, porque ele morre isolado politicamente. Ele está em Portugal, mas ele não consegue exercer o poder. Em 2000 foram achadas as vísceras dele, porque os reis eram embalsamados e as vísceras eram retiradas e eram
enterradas em outro lugar, no Panteão dos Braganças, em São Vicente de Fora. E acharam um pote com as vísceras dele e fizeram exame dessas vísceras. E a quantidade de veneno encontrado era muito grande, então há hipótese de que ele tenha sido envenenado.